Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um discurso do Tarcísio que envolve religião, envolve duas passagens da Bíblia que eu normalmente estudo, converso com os meus amigos, com os padres, e que está sendo, eu não vou dizer nem mal interpretado, está sendo usado mesmo para manipular, para se promover, enfim, é a ideia da política de extrema-direita misturada com a religião. A gente fala que é perigoso essa mistura. A religião tem seu papel fundamental na vida, no crescimento da pessoa, da sociedade, e a política também tem, só que são pilares distintos, devem ficar em tetos separados, e a mistura disso só tem um objetivo, que é a manipulação dos fiéis. Então, muito obrigado, estamos crescendo e roda a vinheta. Por que recebe determinada missão? A gente não sabe. A gente não sabe por que Deus nos coloca em determinada posição, em determinado momento, para cumprir determinada missão. E às vezes a gente, isso acontece com todo mundo, eu acho que isso acontece com cada um de vocês, às vezes a gente acha que não está pronto, que não dá conta. Mas se Deus deu esse fato, se Deus deu essa missão, é porque Deus vai dar condição de superar. Alô? Então, esses discursos políticos que entram com a religião misturada, eles são complexos porque não é política, não é algo que contribua para o debate público. Porque vamos lá, hoje o transporte público na capital de São Paulo pode ter melhorado, mas ainda não é bom. Eu peguei metrô 20 anos. Eu sei que o transporte público é horrível. Eu sei que o trem não é gostoso você pegar trem no horário de pico. Eu sei que os ônibus atrasam, quebram, é desconfortável ficar de pé, um do lado do outro, às vezes muito perto, entendeu? Então, para não falar outras coisas. Então, o cara que está dentro do transporte público vai chegar para você, Tarcísio, e vai falar assim: olha, graças a Deus, Deus está me dando um fardo que eu posso carregar aqui no transporte público. Então não precisa melhorar? Não, Tarcísio, não é isso. Essa frase, que Deus só dá o fardo para quem pode carregar, é uma interpretação muito contemporânea, passando já para o slogan, que é baseado no Coríntios 10:13, que não diz isso. Se dá ali uma ideia que Deus te abre portas para superar os seus problemas. Mas essas portas, muitas das vezes, elas vêm equipadas, elas vêm com saídas que precisam de ajuda. Um dependente químico não pode ficar só baseado nessa interpretação, ele precisa de ajuda, precisa de psicólogos, às vezes ele precisa de remédio. Alguém que sofreu um acidente, ele também não pode ficar lá na cama só baseado nisso. Ele tem que fazer fisioterapia, tem que fazer cirurgia, tem ferramentas por trás disso. Quando você usa isso, eu entendo que você está tentando mascarar uma deficiência de gestão. Então, e encerra a discussão. Então, assim, eu não sou preparado para ser presidente do Brasil. Não sou. E eu sei das minhas limitações. Então, vamos supor que eu for candidato. Vote aqui no Luiz para presidente do Brasil. E aí alguém vai falar: Luiz, mas você não é capaz de gerir o país. Eu vou falar: não, mas Deus não dá fardo para quem não possa carregar. Você entendeu que nesse momento eu acabo com a discussão porque eu envolvo Deus. E aí, a partir do momento que eu envolvo Deus, então, o outro lado vai falar o quê? Não, Deus está errado? A sua interpretação da Bíblia está errada, porque eu leio muito a Bíblia. Eu tenho amigos que leem, eu converso profundamente sobre isso, leio artigos. E essa interpretação não é o que está escrito, não tem nem nada parecido com isso, claramente. É interpretação de interpretação de interpretação que virou um slogan. Mas o fundo disso tudo, que é o que importa, que vem lá do século
IV, do século V, que a gente tem alguma coisa ali já na interpretação, não diz nada sobre isso. Então, o político hoje, ele tem que ser o político, o pastor, o Messias, o Salvador? Não! O político não existe em nenhum lugar deste planeta um político salvador. Não existe. Se você acha que algum político é salvador da sociedade, você está totalmente errado. O político tem sua importância sim na sociedade, fundamental e muitas das vezes essencial, mas ele não é salvador. Ele é um funcionário público que foi eleito, que precisa trabalhar. Ele não vai mudar a sociedade como um todo. O que vai mudar a sociedade como um todo? De novo, estudo, dignidade, dinheiro, condições de trabalho boa. E isso, meu amigo, não é mágico. Isso é tempo. Políticas públicas de longo prazo tendem a dar frutos. Políticas salvadoras tendem a piorar o sistema, porque desregula todo um processo. Sim, é complicado. Sim, você já tá de saco cheio da porra dos políticos. Eu também. Mas, se não cobrarmos políticas de longo prazo, a gente nunca vai sair do lugar. A gente sempre vai estar querendo consertar um erro de um erro. Políticas públicas de longo prazo são a solução. E para isso não existe político, Messias, Salvador. A religião hoje está sendo usada, eu falo isso sempre, está sendo usada para manipular uma parte do eleitorado. Tudo bem o candidato ter princípios políticos, tudo bem o candidato ser de uma religião, tudo bem o candidato não ter religião. O que não pode é a religião virar lei. E essa lei ser aplicada a todas as pessoas do país. O que não pode é o seu dogma da sua religião virar lei. E aí acabar com uma parte da população. Ou como nos Estados Unidos, livros serem tirados de escolas públicas porque mostram cenários LGBT, mostram cenários da criança crescendo com diversidade. Isso não pode. Os livros já têm faixa etária. Os livros não podem ser caçados porque a sua religião não permite tal coisa. Não pode ser caçado ideias porque a sua religião não gosta delas. Dentro da sua religião, apita você, do seu grupinho. Aqui no meu grupinho não entra esse tipo de pessoa, nem esse. Bom, se você acha isso certo, fique com o seu grupinho. Mas isso não pode virar lei. E a religião, com fim do discurso político. Porque a partir do momento que o Tarcísio invoca a religião para ele, e faz esses discursos religiosos, se acaba a discussão política, porque afinal de contas, tá bom, Deus quer assim, eu não vou contra Deus. Eu não vou contra Deus. O problema é como você tá usando Deus para se promover. Esse é o problema. A religião não é o problema. O problema é como o homem distorce, inventa palavras de Deus para justificar os atos humanos. As tentações, elas têm saída. Porém, a saída não é manipulando o povo. Afinal de contas, Tarcísio, se você acha que o fardo é demais, mete o pé, querido. Se você tem que recorrer a Deus para justificar ou atos do seu mandato ou inexperiência para governar o país, meu irmão, mete o pé. Porque você está literalmente acabando com a religião e, consequentemente, usando o país para os seus próprios fins pessoais, não para os fins nacionais. Quando a gente achar que não tem força, pensa, Deus está lá comigo. Deus está lá abrindo a porta.
Aí é o que eu sempre falo, é um versículo que eu gosto muito. Está lá em Romanos 12:12, que diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se alegrar na esperança significa entender que a vitória virá. Você acha que não é forte, mas Deus te dá força. E a vitória virá. A vitória virá. Bom, a gente já falou agora do Coríntios 10:13 e aí a gente vai falar sobre o Romanos 12:12. Bom, o Romanos 12:12, ele fica bem legal para slogan político, porque ele fala sobre alegria, paciência, dificuldades e perseverança. A diferença disso tudo ligado à política é, Tarcísio, quando você se põe numa atribulação, você teoricamente não teria outro caminho. Mas no caso, como a gente já falou, que você está usando o Coríntios 10:13 para mascarar uma ineficiência, aqui você usa mais um versículo para imã de geladeira, para slogan também. Então, você não pode pegar paciência, que é uma ideia de tolerar o abuso, não é uma virtude nesse quesito, nessa interpretação. Quem prega paciência para manter a estrutura, a justiça, está usando a Bíblia como algema, porque você está tentando pegar essa paciência e dizer que você é o candidato, que você precisa de mais apoio através de orações. Então, não faz muito sentido essa virada agora. Eu sei que você pode ter sua religião, eu tenho a minha, cada um pode ter a sua, e na democracia as pessoas podem até não ter religião. Tem essa loucura também. O que eu digo é que a oração não é lista de desejo, nem atalho para qualquer tipo de objetivo próprio seu. A religião, ela é usada para um outro negócio, para uma outra ideia. Você não pode pegar a religião e transformar ela em uma cruzada santa contra outras pessoas que moram no mesmo país. Você está pegando toda uma área religiosa e abrindo uma cruzada santa contra outras pessoas que pensam diferente. A gente já sabe que na história, quando se levanta uma religião contra outras pessoas que pensam diferente, no final não é muito legal. E não é muito legal para nenhum dos lados. Nem para quem é o cruzado, defensor da moral da igreja, e nem para quem é a vítima dessa foice divina. Então, pegar a religião e usá-la para fins próprios, com ideias não muito democráticas, para não dizer o mínimo, não é legal. Não é digno de religião. A ideia da paz, a ideia do amor, a ideia do ajudar o próximo. Na religião de vocês não tem, mas eu sei que tem, porque é a mesma religião que a minha. É a mesma Bíblia que eu leio. Então, essa ideia mágica, ela funciona. Sim, sabemos que funciona. Mas é isso que nós queremos no país? É isso que a direita é? Uma mistura de interpretação dúbia, falaciosa e totalmente direcionada para o fim de salvar alguém ou se promover através disso. Eu sei que isso não é de hoje. Um dia, quem sabe, eu conto.
as minhas histórias na política e na religião, mas não é o caminho que a direita, que eu sei que eu defendo, que eu estudo, quer. Não, a direita séria não quer isso. O que pode ser essa direita maluca e o poder acima de tudo, Deus acima de nós, Trump, Bolsonaro, os Estados Unidos, que o lema já se foi pro chapéu faz tempo, que ninguém nem sabe qual vai ser o lema da campanha. Não sabe se vai ser Bolsonaro, Tarcísio, Brasil, Deus, Estados Unidos, Trump. Vai ficar muito grande, muito complexo. Mas a utilização da religião, Tarcísio, vamos deixar para os religiosos, para os templos, para os padres, para os apóstolos, para essa galera que realmente tem como objetivo salvar as pessoas, tem como objetivo dar sentido à vida, tem como objetivo ajudar as pessoas. Para os políticos, vamos deixar a saída técnica, a saída mais difícil, que é a saída da explicação, a saída do planejamento, a saída complexa, que é o que precisa ser feito. Porque a partir do momento que você coloca Romanos 12:12 no seu discurso, cadê? Onde fica a política mesmo? Onde fica suas propostas? Onde fica os seus prazos? Onde fica a sua ideia de país, de Estado, de construção? Não fica, porque fica no mundo religioso. E o mundo religioso, as ideias religiosas, elas não constroem sociedades, elas constroem ideias, elas constroem outro tipo de arquitetura social. A política tem que ter prazo, tem que ter ideias e não ficar repetindo slogans religiosos. Porque eles são bons e eles são feitos para outra coisa, não para manipular a sociedade. Muito obrigado. Esses foram os 2 pontos aí do discurso do Tarcísio, mas esses pontos são pontos que vêm e voltam no discurso da extrema-direita o tempo todo. Utilizar slogans consagrados com interpretações, eu nem sei quais são essas interpretações, porque afinal de contas elas mudam sempre, mas as interpretações sérias elas se mantêm e não tem nada a ver com o que estão falando. Muito obrigado e até a próxima.